Estamos começando o programa Democracia, aqui direto do nosso estúdio multimídia da TV Assembleia. Em abril e maio de 2024, o Rio Grande do Sul enfrentou a maior tragédia climática de sua história, com impactos severos sobre a população, a infraestrutura e a economia. Dos 497 municípios gaúchos, 418 decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública. Em alguns municípios, o volume de chuva ultrapassou 500 milímetros nos primeiros 13 dias de maio de 2024. As enchentes afetaram mais de 6 milhões de pessoas, segundo uma pesquisa especial, inédita, sobre as enchentes, realizada pelo IBGE e apresentada no início deste mês de julho. O Instituto analisou como ficou a vida dos moradores do estado um ano após a tragédia climática. Os prejuízos com a saúde mental foram bastante destacados nesta pesquisa. Quase 70% das pessoas entrevistadas relataram algum abalo emocional com as enchentes. Mas tivemos outros impactos importantes, a começar pelo número de pessoas que perderam a vida, como nos informa agora a colega Raquel Teixeira. Olá, Zamansky. Sim, quase 200 pessoas morreram no Rio Grande do Sul em decorrência a este evento climático extremo. Além das mortes e do abalo à saúde mental, os maiores impactos diretos correspondem às seguintes ocorrências: interrupções na vida social e no convívio com familiares e amigos, dificuldade no deslocamento para trabalho, escola ou creches, dificuldade no deslocamento para chegar aos serviços de saúde, perda ou danificação de documentos e saúde física impactada, entre outros prejuízos que foram registrados pelo levantamento do IBGE. Eu volto contigo aí no estúdio. Ok, obrigado, Raquel. E no programa Democracia de hoje, nós vamos avaliar todos os principais resultados da pesquisa experimental sobre as enchentes de 2024 aqui no Rio Grande do Sul, realizada pelo IBGE em 133 municípios gaúchos entre 15 de setembro de 2025 e 27 de fevereiro de 2026. Para ampliar este tema, nós estamos recebendo aqui de forma virtual, na tela do nosso estúdio multimídia, a Juliana Paiva, que é coordenadora da pesquisa experimental sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Juliana, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Boa tarde, é um prazer, uma satisfação poder estar aqui divulgando essa pesquisa tão importante para o Estado, para o país todo, né? Uns resultados importantes que estão mostrando aí, né, a primeira vez uma pesquisa dessa feita entrevistando diretamente a população, né, ouvindo dos que foram atingidos por esse desastre, como é que foram os impactos durante as enchentes, né, os impactos na vida pessoal, em relação ao trabalho, à educação, os impactos no domicílio e como é que está vivendo a qualidade de vida, né, após o desastre. Muito bem. E também Rosângela Botelho, que é chefe do setor do meio físico da Diretoria de Geociências do IBGE. Rosângela, prazer tê-la aqui. Prazer é meu, essa oportunidade que nós estamos tendo, né? Eu e a Juliana, como coordenadora da pesquisa, de estar nesse espaço, né? Para nós falarmos desse evento, né? Que foi um evento climático que se transformou no território em um desastre e com consequências graves. Sem dúvida, sem dúvida. Eu queria começar falando um pouquinho da atuação de vocês, da importância que tem, né, para todos nós o próprio Instituto, o IBGE. Rosângela, tu és chefe desse setor do meio físico, né, e essa diretoria. Explica para nós a tua atuação e como é que ela atua, né, dentro dessa diretoria. Sim, nesse setor nós trabalhamos com os mapeamentos dos recursos naturais, em especial da parte física do território. Então, a parte do relevo, né, a parte dos solos e a parte da geologia, das rochas. Então, especificamente, né, junto dessa mesma gerência também tem um meio biótico,
que traz junto o mapeamento da vegetação, o mapeamento, por exemplo, das regiões fitoecológicas também. Então, na verdade, com esse trabalho que a gente tem a possibilidade de conhecer o território, principalmente no que se refere à questão das rochas, dos solos e do relevo, né, das vertentes declivosas, das bacias hidrográficas, das áreas de condução da água, né, de onde a água vem, para onde a água vai, seguindo ali a morfologia do relevo. Então, nós trabalhamos na identificação dessas feições. E essas feições, elas estão diretamente relacionadas como a esse tipo de evento, né, meteorológico, que pode ser de uma grandeza elevada e se manifestar como um desastre no território. Esses elementos do meio físico, eles também fazem parte de como esse desastre ele se desenrola, né? A direção das águas, o tempo em que a água fica parada numa determinada porção do território, isso tudo está relacionado com a distribuição, principalmente, e a configuração do relevo e dos solos também. Muito bem. Juliana, eu queria que tu falasse, antes da gente entrar diretamente no que motivou a realização dessa pesquisa e na metodologia, que tu falasse um pouquinho da importância para o nosso telespectador do IBGE, né, desta história longa, né, e tão presente no Brasil, que tem servido muito, né, tem dado tanto subsídio para até orientar políticas públicas, que também é um dos objetivos da própria pesquisa, né? O IBGE tem o papel, né, de retratar a realidade, né, brasileira em diversas vertentes, né? A gente está completando agora 90 anos de história, Opa. né? A gente está em diversas homenagens ao IBGE. A gente teve agora a medalha de honra ao mérito, né, aí em Porto Alegre, junto com a divulgação da pesquisa. A gente tem essa missão de retratar, né, a realidade, é a frase, né, o lema do IBGE. A gente tem diversas pesquisas, né? A gente é muito conhecido pelo censo populacional, mas a gente traz as pesquisas da área econômica, a gente calcula, né, o produto interno bruto, que é o PIB, né, que tem a aferição econômica, as atividades econômicas do Brasil. A gente é um instituto reconhecido internacionalmente, né, de grande modelo para os demais da América Latina. A gente tem uma importância na sociedade de retratar a realidade, né, não só na esfera nacional, como municipal. A gente tem diversas pesquisas que retratam. Hoje mesmo estava tendo uma reunião sobre as pesquisas municipais. A gente tem as pesquisas do registro civil. A gente tem agora o censo agrícola e aquícola que vai, né, a campo ano que vem. Então, o IBGE tem uma missão na sociedade muito grande. E o nosso maior desafio é fazer com que a população, né, nos dê a informação, né, que a gente faça com que a população entenda que a informação é necessária para que a gente tenha, né, uma qualidade de vida melhor, que aquela informação que a população nos dá, ela vai reverter, né, em benefícios futuros, né, para a medição do número de hospitais, de escola, né, toda a informação é importante, a população tem que se conscientizar dessa missão do IBGE. Rosângela, isso, assim como tem a tua diretoria, imagino que tenha outras tantas com múltiplos profissionais, né, em diversas disciplinas para poder dar conta de tudo isso, né, Rosângela? Sim, a questão dos desastres, né, e a questão dos riscos no Brasil é um tema extremamente transversal, né, que perpassa por várias áreas do conhecimento, várias áreas de pesquisa e várias áreas também dentro da nossa instituição, dentro do IBGE. Inclusive, para além do meu setor, né, que está dentro da coordenação de meio ambiente, nós temos também um outro grupo de pesquisa, do qual eu faço parte, em que a gente faz o levantamento das características não só da contagem, né, mas das características da população que estão em áreas de risco no Brasil. Esse é um projeto que nasceu de uma parceria com o CEMADEM e ele está em andamento para sair a segunda publicação em breve. Muito bem. Então, perdão. Não, ótimo, maravilha. Eu queria entrar agora, Juliana, por gentileza, no que motivou, já que é uma pesquisa especial, portanto, né, não é algo que faça parte de uma rotina de vocês. Claro que nós tivemos esse episódio que foi marcante para o Rio Grande do Sul, mas que serve de alerta para o Brasil. Então, o que motivou e como é que vocês
planejaram a partir da metodologia a ser utilizada? Bom, né, a motivação principal foi, né, justamente o desastre, a necessidade, né, da gente ter essa pesquisa diretamente com a população atingida. O IBGE, assim que começaram as enchentes, foi acionado, né, existiu uma força-tarefa, né, vindo, né, diretamente de alguns servidores do IBGE e da própria presidência, para que o IBGE ajudasse, não só com os voluntários diretamente, mas surgiu a demanda dessa pesquisa, né, para que a gente pudesse ter ações diretas, né, das políticas públicas. E também nessa linha do que a Rosângela está falando, trazendo aqui para a gente, que as estatísticas ambientais estão ganhando cada vez mais a sociedade, a importância, né, de ter essa metodologia, né, para poder ter respostas rápidas para a sociedade, né. Então, a gente tem uma demanda muito grande para as estatísticas ambientais, né. Então, juntando aí a necessidade dessas informações para o Rio Grande do Sul e de se trazer, né, uma metodologia para que medir não só os impactos dos desastres climáticos do Rio Grande do Sul, mas para todo o país, né. Então, a gente criou uma metodologia a partir de recomendações internacionais, né. Estudamos o que o resto do mundo estava fazendo, recomendações da ONU, do Banco Mundial, para que as pesquisas domiciliares trouxessem, né, a medição desses impactos, né, avançar na compreensão do que aconteceu, uma metodologia que vai poder ser usada para ter ações rápidas de resposta para a sociedade, né, de políticas públicas, para a gente possa saber como agir em caso de eventos futuros que venham acontecer. Infelizmente, né, as mudanças climáticas estão aí, elas estão acontecendo, né, esse ano já está preparando para vir um El Niño, Pois é. então a pesquisa foi motivada justamente por isso, né. Ela é especial porque ela não estava no cronograma da casa, né, assim, o IBGE tem todo um plano de trabalho que é feito, né, e a gente não estava programando, mas foi uma pesquisa especial, a gente fez um grupo transversal para que a gente pudesse dar conta e colocar essa pesquisa tão importante na rua. Sim. E o fato de... Bom, vocês realizaram, né, Juliana, através... Como é que vocês entrevistaram? Que foi algo diferenciado também, né? Foi uma pesquisa inédita, né, em diversos sentidos, né, não só, né, no tema, né, que é um tema ambiental, que é um tema novo, ela foi inédita na metodologia, né, na seleção, né, da amostra e na coleta por telefone, né. Sim. A gente usou o nosso cadastro do Censo Demográfico 2022, né, das pessoas que tinham sido entrevistadas, então elas tinham o telefone no nosso cadastro, né. Nós selecionamos a área mais abrangida, mais atingida, né? A gente fez através dos municípios que foram decretados estado de calamidade, né? Situação de emergência. A gente pegou também uma mancha que foi feita, uma mancha de mapa de massas de inundações, né, do território do Rio Grande do Sul, de uma região que foi mais atingida durante, né, o desastre, e fez uma seleção chegando a 133 municípios, e daí a gente selecionou, né, em torno de 30 mil domicílios que respondessem à pesquisa, né? Então foi feito por telefone, que é uma recomendação internacional. Por quê? Porque é a forma mais eficaz, né, é menos custosa, né, para a instituição de você ligar, achar as pessoas por telefone. Muitos perderam seus domicílios e o telefone seria a forma mais rápida da gente encontrar essas pessoas, né? Foi uma inovação da pesquisa coleta por telefone. Sim. Pois é, nós tivemos aqui na Porto Alegre, Grande Porto Alegre, Vale do Taquari, aquela região de Lajá, nós tivemos aqui Eldorado, né, que ficou embaixo d'água, e falando do alerta sobre um próximo, né, El Niño, previsto ainda para esse ano, já tivemos nesse final de semana, né, parte da cidade de Eldorado ali, né, um parque ali já bem destruído em função do temporal. As árvores ficaram contorcidas, assim, algo que deve ter sido um vento realmente de uma velocidade extrema. E também, Rosângela, o fato é importante que vocês não foi logo em seguida que teria um tipo de resposta, mas também o que permite ver o quanto ainda está presente esta tragédia na vida das pessoas, porque foi feita essa pesquisa em torno de um ano e pouco depois, né? Isso também dá uma outra ideia. Sem dúvida, exatamente. Essa é uma outra questão inovadora dessa pesquisa também, porque, em geral, se estuda os impactos imediatos daquele evento, né? E é raro, né, termos pesquisas que acompanham, porque alguns impactos eles são perpetuados ao longo do tempo, né? Eles são de longo prazo,
e há um tempo para superar esses impactos, minimizar ou anular esses impactos. E há impactos, inclusive, que levam anos, né, muitos anos para serem amenizados. Então, essa pesquisa ela faz uma coleta num tempo distante desse impacto, que pode dar justamente a possibilidade de nós avaliarmos esses impactos mais duradouros sobre a população. Sobre a população, é ela que foi efetivamente afetada. Claro que de forma mais imediata se calculam as áreas afetadas, as áreas inundadas, as encostas que sofreram os deslizamentos, se calculam os prédios que sofreram danos, e de uma forma mais imediata, muitas vezes por análise de imagens, por dados da Defesa Civil, mas muitas vezes a população, né, efetivamente, como eu disse, a mais envolvida, a mais afetada, muitas vezes não tem esse acompanhamento de longo prazo. Então, essa pesquisa, ela permite isso. Né? Nós, como você colocou para a gente estava conversando no início, né? Embora nós estivéssemos aqui no Rio de Janeiro, o desastre ele foi amplamente veiculado pela mídia, né? Pelos jornais, pela televisão. Então, nós acompanhamos, mesmo ao longe, né? O sofrimento dessas pessoas, né? E nós vimos várias reportagens, inclusive recentemente estava lendo um livro e que traz os relatos, né, de alguns moradores e eles falavam sobre perdas que não são contabilizadas como perdas de álbuns de fotografia, perdas de fotos antigas da família, de cartas, então coisas que realmente afetam o emocional. E essa pesquisa faz exatamente esse levantamento, né, de como está a questão emocional também dessas pessoas. Nós estamos falando da memória, né? Do imaterial, muitas vezes também, né? Das lembranças da história, né? De uma trajetória, né? Que é registrada através de fotos. E chama atenção, e depois nós vamos entrar em vários pontos, Juliana, chama atenção que quase 70% dos entrevistados relataram justamente algum tipo de abalo, né? Em relação à sua saúde mental, né, Juliana? Exatamente. Dos resultados da pesquisa é exatamente esse, né? Os impactos da vida pessoal. Isso que a Rosângela trouxe é importantíssimo, que a gente, quando fez a pesquisa, o primeiro teste que a gente fez, né, por telefone, acho que foi em setembro de 2025, não, de 24, não, julho de 25, a gente percebia que quando a gente perguntava para as pessoas se elas sofreram algum tipo de impacto, elas diziam que não. Justamente como você comentou, Antônio, no início. Eu não tive meu domicílio afetado. Mas quando a gente ia perguntando sobre deslocamento para o trabalho, se você teve falta de luz na sua casa, se você teve, né, algum dano, as pessoas vão percebendo que elas foram afetadas pela enchente de uma forma, às vezes, indiretamente, que nem elas tinham se dado conta, né? Então, a pesquisa ela também traz esse lado da voz à população, né, de ouvir, né, as pessoas impactadas, né, o que aconteceu, né? E mais do que isso, né, não deixar... a nossa memória às vezes é curta, né? A gente deixar essa população, né, não perder essa memória, né, e trazendo as informações para as autoridades para que possam ser tomadas medidas, né, para ações futuras. Sim. E porque Rosângela, recuperando, porque a gente conversa um pouco antes, claro, né, até para colocar para o nosso telespectador, porque eu tinha relatado que perto da tragédia que tantas pessoas, né, viveram, além, claro, da questão das mortes, foram quase 200 pessoas mortas nesta tragédia, mas também pessoas que perderam, né, suas casas, teve todo o seu patrimônio destruído. Perto disso, no meu caso, ficar uma semana fora de casa, porque não tinha água nem luz, é quase nada. Mas eu fui atingido, não posso... Eu estou dentro desses 6 milhões, né? Naturalmente. E aí tu tem que ir para uma casa, tu tem que ocupar ela com... Né, dobrar o número de pessoas num apartamento pequeno, quer dizer, tu conta, e acaba influenciando e contaminando toda uma família, né, e todas as pessoas que estão ali envolvidas, né? Por isso que esse número que nós tínhamos ali, logo depois da enchente, né, aí em maio, junho até agosto, se falava em torno de 2 milhões ou quase 3 milhões de pessoas. Então, essa pesquisa também demonstra isso, né, que o número é, de fato, muito maior. Exato. Como eu te falei, no momento, logo após o evento,
As informações elas vêm muito da Defesa Civil, das ocorrências, dos registros de ocorrências, né? E também das imagens. Os pesquisadores levantam a partir das imagens de satélites, né? E o que acontece é que muitas vezes esses são os efeitos mais diretos. A população, por exemplo, a lâmina d'água, né? Se mapeou rapidamente a questão da altura da lâmina d'água e a área atingida por ela. Essa é uma população que ela foi, então, diretamente afetada pela inundação. Ok. Só que, como você falou, existe uma grande parte da população que ela não foi diretamente afetada, não teve, por exemplo, sua casa inundada, mas ela foi indiretamente afetada, né? Então, por exemplo, ficou sem luz, ficou sem água, sem internet, ela ficou sem poder levar os filhos para a escola, porque a escola foi afetada, sem poder transitar, porque a ponte caiu, a ponte foi arrancada, né? Então, esses impactos, essa pesquisa levanta. Então, por isso, esse total de pessoas atingidas, ele é ajustado e ele é amplificado, certamente. E nós temos aqui, né, Juliana, no Rio Grande do Sul em especial, porque o mundo viveu a pandemia ali, né, 2020, 21 principalmente, no auge, e pouco depois vem uma enchente nessas proporções. Quer dizer, isso já potencializa, porque já parte, né, de uma situação em que a educação, a saúde, isso, de alguma forma foi tudo estava mexido e ainda chega uma enchente para uma espécie de pá de cal assim, na situação aqui do Estado. Né? O contexto era maior. Foi um contexto que a gente estava, vamos dizer assim, né, se recuperando, né, de um desastre também, né? A gente fala muito no desastre climático, né, hoje em dia, mas a pandemia é uma crise, né? É um desastre também que afetou muito, né, a educação, o trabalho, teve muitos impactos na vida das pessoas. E o climático, né, o desastre climático vem aí para acrescentar outros impactos, né? A gente falando em termos de quem passou a noite fora, a pesquisa, né, mostrou que mais de 700 mil pessoas, né, investigadas passaram pelo menos um dia fora de casa, né? Então, assim, isso ainda pode aumentar, né? Então, assim, é impressionante como a gente teve esse impacto da pessoa ter que sair da sua casa por diversos motivos, né? Então, a gente agora com essa pesquisa, a gente vai ter condição que as autoridades vão ter condição de mapear essa situação, né, saber onde essas pessoas foram e tomar providências para que numa próxima crise, né, seja ela pandêmica ou climática, saber atuar e ter respostas mais rápidas e prevenir, né, para um evento futuro. Sim. Rosângela, para a gente encerrar essa primeira parte, já vamos em seguida para o intervalo e voltamos para colocar alguns pontos, né, principais desta pesquisa, porque justamente até quando a gente estava falando de saúde mental, as pessoas, digamos, sensíveis, e a grande maioria é composta da população de pessoas sensíveis, apenas as imagens desta tragédia já geram impacto, né? Não estamos aqui com profissionais da área da saúde mental, mas aquelas imagens que a gente todos os dias acompanhava, né, das pessoas sendo resgatadas, né, das mortes anunciadas, mas pessoas sendo resgatadas, os animais, isso tudo vai acumulando, né, certamente, e vai trazendo prejuízos que ficam na memória, né? São imagens que ficam na memória. Se, por um lado, as famílias perderam as fotos e as suas memórias, os documentos, o que ficou muito são as imagens desta tragédia. Exatamente. Esse foi um desastre de grandes proporções, né? Ele teve uma grandeza espacial gigante, tanto no que se refere à altura, o nível das águas dos rios, né? Que subiu sobremaneira. A gente teve locais em que as pontes ficaram praticamente submersas, pontes que estavam a 20 metros de distância da lâmina d'água, e nós tivemos um espalhamento desse desastre pelo território gaúcho, como você bem colocou. Praticamente todos os municípios
de alguma forma, né, decretaram estado de emergência ou estados de calamidade no Rio Grande do Sul. Então, realmente foi algo potente. E o que a gente precisa lembrar é que em algumas regiões do Rio Grande do Sul, principalmente no Vale do Taquari, nós, em setembro de 2023, nós já tínhamos tido uma inundação Sim, importante. Então, veja que isso que você está colocando é mais grave ainda quando a gente pensa numa recorrência, quando a gente pensa na recorrência do evento. Então, havia pessoas que elas estavam reconstruindo suas casas, reconstruindo suas vidas e então foram afetadas de novo. menos de um ano depois por um outro evento de inundação. E Isso mesmo é extremo. talvez menor, Exato, mas novembro também tivemos. Tivemos também chuvas exato, acima da média. exatamente. E é o que Juliana falou, né? Nesse contexto que nós estamos vivendo, né, nós estamos diante do acirramento desses eventos extremos. Essa é uma realidade, uma constatação. Então, nós precisamos, de fato, nos preparar. Eles já estão ocorrendo com maior magnitude e frequência. Né? E é como a gente falou lá no lançamento da PERS aí em Porto Alegre, né? Que nós não podemos, nessa equação do desastre, né, que envolve a ameaça e envolve a vulnerabilidade da população, essa combinação é que dá a grandeza do desastre. Nós não podemos, muitas vezes, né, ainda não podemos controlar a questão climática, nós podemos, quando muito, conseguir prevê-la, né? Mas como que a gente controla um evento desse? Então, a questão é nós nos prepararmos para nós diminuirmos, minimizarmos a vulnerabilidade da população, que Sim. é essa exposição, essa fragilidade da população. E Juliana, a gente vai um pouquinho mais aqui, depois vai para o intervalo, porque para não perder o fio. Juliana, então a gente pode dizer que o que justifica ainda mais e gera maior importância, dá mais importância para esse levantamento de vocês, é o fato desses alertas sobre El Niño e a possibilidade, segundo os cientistas, de que teremos novos eventos climáticos com essa extremidade, né? Com essa extensão. Com certeza, né? Infelizmente é um cenário que tá se firmando, né? A gente já está falando do El Niño, o IBGE lançou também esses dias uma plataforma, né, de prevenção do El Niño, vai ter capacitações para que os usuários saibam usar essa plataforma, então é mais uma ferramenta para a gente se prevenir, e a pesquisa em si também mostra a importância. E é um tema, como eu falei, que está, né, a sociedade demanda de importância para a gente poder tratar esse assunto. E esse é um lado que a gente tem que tratar. O outro também a gente tem que saber lidar, como a gente tem os alertas da Defesa Civil, né? Olha, vai chover. Mas a gente faz o que com esse alerta, né? A gente Sim. também tem que usar da pesquisa, né? É um incentivo, né? É uma motivação. A gente também tem que ter outras formas de prevenção e saber, porque eu acho que é um tema novo, né, para a sociedade como um todo, né? A gente não está muito acostumado aqui no Brasil a desastres climáticos, mas infelizmente ele veio para ficar e a gente tem que saber agir, porque o alerta da Defesa Civil vem, a gente não sabe muito o que fazer. Eu vou para casa, fico no trabalho, pego o carro, né? Então, assim, a gente tem que saber muito como agir, ainda mais nas áreas, né, menos favorecidas, né, das cidades. Então, realmente a pesquisa tem essa importância e eu acho que é um panorama novo, né, um paradigma novo que a gente vai ter que começar a tratar com mais seriedade aí na sociedade. Até porque a realidade mudou muito, porque nós tínhamos como referência a enchente de 1941 aqui em Porto Alegre, né, que marcou, né, para quem esteve presente, e tem gente que passou pela de 41 e sobreviveu para ver mais uma agora, né, em 2024. Mas essa distância, né, tudo indica que não vai ser a mesma para as próximas ocorrências. Juliana e Rosângela, nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos na sequência com a segunda parte do nosso Democracia.
Voltamos para a segunda parte do nosso programa Democracia. Seguimos aqui no nosso estúdio multimídia da TV Assembleia, hoje tratando sobre uma pesquisa importantíssima realizada pelo IBGE sobre as enchentes de 2024. E seguimos conversando com as nossas entrevistadas, a Juliana Paiva, que é a coordenadora da pesquisa, e também com a Rosângela Botelho, que é chefe do setor do meio físico da diretoria de Geociências do IBGE. Tratando ainda sobre alguns pontos que a gente poderia ampliar, né, Juliana e Rosângela, antes de mais nada, quando a pesquisa é realizada por iniciativa do IBGE, pelo que eu entendi, é uma motivação, né, algo novo. Isso bom, a imprensa deu ampla cobertura, que eu acho importante, né, por parte da imprensa. Mas esse material, essas informações, isso é de alguma forma direcionado, isso é encaminhado assim para instituições públicas, privadas? Como é que transita essa pesquisa e a análise dela, né? Como é que isso se dá agora em termos de caminho dessa pesquisa? Essa é uma pergunta que foi bastante feita na divulgação, né? O IBGE tem já como, né, usualmente das nossas pesquisas, a gente tem uma precedência, né, que é chamada, né, no termo, a gente já envia, né, no dia, acho que de manhã cedo, né, para o Ministério, né, para os ministérios recorrentes, os dados, né, para as autoridades. A gente tem a nossa área de comunicação, né, que faz toda essa divulgação para a mídia, né, para as agências que fazem interlocução. A gente tem a área econômica, acadêmica, que já está muito interessada, já recebendo vários pedidos já dos microdados, dos estudiosos dos assuntos, né? Então, a disseminação ela é muito ampla, muito rápida, né? Então, a divulgação ela é apenas um pontapé inicial, né? E aí os debates dos estudiosos do assunto, a gente no IBGE mesmo, a gente está começando a estudar o tema, né? A partir dessa pesquisa, não... A gente vai estar fazendo um outro grupo transversal, juntando a área, eu sou da área de pesquisas, né, da diretoria de pesquisa, a Rosângela da área de diretoria de Geociências, né, uma outra diretoria do IBGE. Nós vamos fazer agora um grupo transversal, unindo essas duas diretorias, para que a gente faça outros projetos de meio ambiente na casa. Tamanha importância é desse tema, né, de tamanho interesse internacional, para que o IBGE amplie dentro da casa o tema de estatística ambiental, né. Então, a pesquisa ela ganha uma amplitude, né? A disseminação dela é muito ampla para todos os estudiosos, né? Isso já vem refletindo. E aí o que eu falo, né, é que a cada bloco da pesquisa, né, a gente vai, vamos dizer assim, poderia dar uma outra pesquisa, né? O bloco do impacto pessoal, o bloco do impacto físico, o bloco da educação, o bloco da saúde, para onde o morador foi, para onde ele se deslocou, né? O pessoal querendo muito estudar a migração, onde a população atingida foi. E realmente a gente tem agora muito para estudar os dados e ver o que a gente pode investigar mais ainda, né, com outros parceiros e outras investigações futuras. Interessantíssimo, importante essa parte, Rosângela, quando a Juliana fala em microdados, né? As outras leituras possíveis, né? E outros elementos que a própria academia, a própria universidade, pesquisadores em geral, podem contar com isso e podem dar algum tipo de sequência de novas interpretações, encaminhamentos. Quer dizer, eu falei perguntei antes o que tinha motivado a pesquisa. Eu sei que a pesquisa está motivando outras coisas também, né? Exatamente. É um círculo. Isso mesmo. Como a Juliana já colocou muito bem, né? A pesquisa está disponível para a sociedade, né? Fica livre para ser consultada e baixada no site do IBGE. E, por solicitação, eventualmente, algum outro dado, né, pode ser também disponibilizado aí à consulta, como a Juliana colocou. Mas o mais importante é exatamente isso, são os desdobramentos, né? E que aí a gente pode colocar na sociedade, de um modo geral, né, na sociedade científica brasileira, muitos pesquisadores já estão pegando esses dados e cruzando com as próprias pesquisas, né, alimentando e dialogando com as suas pesquisas sobre essa temática. E na própria casa,
como a Juliana falou, né? Ela é da diretoria de pesquisas, então responsável por essas pesquisas que são dados, né, que são transformados em números e estatísticas, né, através de questionários, entrevistas diretamente com a população, com os gestores. E eu sou de uma diretoria que está ligada principalmente à questão do território, né, ao mapeamento. Então, é muito importante que essas duas áreas se falem para que a gente tenha esses números espacializados no território, porque o desastre, ele é um evento territorial, ele se manifesta no território, né? Então, nós termos isso espacializado no território é extremamente importante também. Sim, porque, Juliana, tecnicamente, para quem nos acompanha, nós temos pesquisas, né, em todas as áreas, são pesquisas, assim, claro, a partir de dados, são pesquisas quantitativas e pesquisas qualitativas. Quer dizer, como é que ela se coloca, essa pesquisa? Ela permite análises a partir dos dados, é isso? Ela é uma pesquisa por amostra domiciliar, né? Ela é uma pesquisa experimental, amostra domiciliar, com rigor estatístico do IBGE. Ela tem perguntas quantitativas e perguntas qualitativas para análise da qualidade de vida. Mas ela é, na sua essência, uma pesquisa amostral domiciliar, né, com todos os requisitos estatísticos do IBGE. Ela foi feita a partir de uma amostra, né, como eu falei no início, de 133 municípios, a qual está representando aí o universo de 2 milhões, que foi o nosso cadastro inicial, que foi o recorte do censo, né? Sim. Então, a gente tem que ter cuidado na análise, né? Que, assim, a nossa análise foi baseada nesses 133 municípios. A gente sabe que a mídia divulgou mais de 400 e poucos atingidos, né? Então, para a gente ter mais uma rapidez nos resultados e numa análise, a gente decidiu, na metodologia, pegar essa área atingida. Perfeito. Né? E aí, como a Rosângela falou, a análise dos estudiosos fazem o recorte, né, e o cruzamento com seus temas e suas análises específicas. E Rosângela pode, como tu disse, reforçar algumas teses, pesquisas que já estão em andamento podem pegar uma carona importante também nesses dados, né? É isso? Exatamente. Né? Isso que a gente espera, né? Eu acho que é uma decorrência natural das pesquisas do IBGE, né? As pesquisas do IBGE, de um modo geral, têm esse efeito, né, na sociedade científica brasileira. Elas não só se apoiam, né, mas também como multiplicam, complementam. E essa é a ideia. É um tema, como a gente já falou aqui, transversal. Então, quanto mais dados nós tivermos que possam ser complementados sobre essa questão do risco e do desastre no Brasil, melhor. A Juliana levantou esse ponto também. Nós, brasileiros, nós ainda não temos assim o que eu gosto de chamar de cultura do risco, né? Nós não temos. Outros países que vivem, na nossa visão, talvez riscos mais eminentes, como terremotos, erupções vulcânicas, né? Temos agora o recente caso da Venezuela, na questão do terremoto. Pois é, a questão da vulnerabilidade altíssima da sua população. Nós temos um número elevadíssimo de mortos lá. Não é? Então, isso nos toca muito e às vezes a gente tem a sensação que o Brasil não corre riscos no que se refere à questão dos eventos naturais. Né? Mas isso não é verdade. Nós somos um país mormente tropical e que nós estamos sujeitos à questão das tempestades, inclusive nós temos incidência fortíssima de raios. Não é? Então nós temos que nos preparar para esses eventos, os quais nós temos frequência no nosso território, como já dissemos, tem tido acirramento. Né? Então nós precisamos ter a educação para o risco, a cultura do risco e a cultura da prevenção. Nós não podemos somente ficar enfrentando o pós-desastre e reconstrução. Sim. Não é? Nós precisamos ao máximo minimizar. Rosângela, ainda sobre isso, já que tu está falando sobre o terremoto na Venezuela, eu vi um especialista falando, tentando traçar um paralelo, e ele diz agora que aqui é uma região propícia para terremotos, talvez não tanto quanto o Japão, né? Mas a diferença é grande, né, da cultura lá para aqui, para a América Latina. E ele diz, temos que repensar, por exemplo, os venezuelanos, a forma com que os prédios são construídos, são erguidos.
né? Isso é uma forma muito efetiva e traçando esse paralelo, temos que pensar também como a gente vai construir, né, as proteções, né, aqui para que essa água de tanta, né, das enchentes invada como fez aqui em 2024. Exatamente. Nós temos que pensar não só em mecanismos de engenharia, mas mecanismos também naturais, né? Replantio de árvores nas cidades, ampliação das áreas verdes, ampliação das áreas de recarga, né? Permitindo que a água possa infiltrar, porque a gente sabe que nas cidades o grau de pavimentação é altíssimo, não é? Então a água da chuva, ela imediatamente ela escoa, né? Ela não infiltra, não tem essa possibilidade. Ou ela vai escoar, ou ela vai acumular, né, nas áreas embaciadas, nas áreas baixas. E como nós temos, né, principalmente na porção leste do estado do Rio Grande do Sul, as regiões das grandes lagunas, né, uma área realmente, exato, uma área realmente com uma declividade baixa, com um relevo baixo, a tendência dessa água realmente é escoar lentamente. Por isso nós vivemos ali dias e dias e dias de água elevada, né, de inundação no Rio Grande do Sul. Por exemplo, comparando com a situação dos desastres que nós temos na região serrana, no estado do Rio de Janeiro, em 22, né, nós tivemos também um desastre potente, assim como foi em 2011. Mas nós tivemos combinações de movimentos de massa e inundação também na cidade de Petrópolis. Mas essas águas, elas não ficaram dias e dias acumuladas. Tivemos a inundação, mas elas escoaram mais rapidamente, porque nós estamos em outra configuração física de território. Então, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que está relacionado à estrutura desse território, é que as águas foram baixando muito lentamente, porque é uma área de planície, predominantemente no setor oeste, no setor leste, perdão. Então, essas diferenças de território vão fazer as diferenças no tempo, inclusive, de escoamento das águas e no tempo que o desastre fica perpetuando seus impactos no território e na população. Sim. Porque as pessoas se surpreendiam em cima do que está dizendo, porque parou de chover e o rio continua subindo, né? Não estava chovendo, e aí começa a subir e começa a inundar as cidades lá no sul do estado, né? Que já não estava chovendo da mesma forma. E a outra que eu vi especialistas aqui ligados à Agapan, né? Que é a nossa principal entidade de meio ambiente, com mais de 50 anos, que diz o seguinte, que por coincidência ou não, muitas cidades foram mais atingidas, as que tinham um desmatamento maior e não estavam cuidando tanto daquela mata ciliar, que é mais ou menos o que tu estavas dizendo, né? E eu acho que isso aí são alertas importantes. Juliana, alguns pontos a gente podia passar que eu destaquei aqui. Por exemplo, vocês perguntam sobre qualidade de vida, né? 25% das pessoas tiveram uma piora na qualidade de vida, mesmo um ano e meio depois. E aí, essa questão temporal, né, fica bem marcada, né, Juliana? A qualidade de vida é um indicador, né, muito utilizado nas pesquisas, né, para poder saber como a população está vivendo, né, e aí mostra que o impacto ainda permanece, né, em relação ao que viveu. A gente teve no Rio Grande do Sul, né, para divulgar a pesquisa em Porto Alegre, e quando a gente chegou estava um alerta de chuva, a gente já via na população o medo de que acontecer novamente, né, o desastre. Então, alguns itens da pesquisa a gente consegue ver que vai demorar ainda para a população se recuperar. Sim, isso, claro, imagino que ainda esteja presente, mas o relato que eu posso dizer de quem está aqui é que depois de um mês ou dois, é impressionante. As pessoas, quando começava a chover, assim, uma chuva fraca, as pessoas já se olhavam, era uma coisa curiosa, assim, sabe? E será que vem de novo? Né? É aquele trauma, né? Imagino. É o trauma sendo restabelecido. É uma coisa que todo mundo sentiu, né? Eu posso dar esse relato aqui também, mesmo não tendo sido tão atingido. Moradias, também um dado importante, mais de 50% das residências das pessoas atingidas sofreram danos estruturais,
Quer dizer, é um número altíssimo também, né? É um Pode não número que ser impressiona. totalmente destruída, mas teve algum dano, né? Teve algum dano. E essa é a avaliação do morador, né? Então, assim, a gente pergunta para o morador a condição física do domicílio, a gente também vê que 3,5% foi destruído, né? Que parece pouco, mas na casa de uns 80 mil domicílios Imagina. destruídos. Se a gente for colocar isso na ponta do lápis, é um prejuízo muito alto, né? Para recuperar isso não vai ser fácil, né? A gente vê que o Estado está em recuperação, mas a gente vê que ainda falta muita coisa para recuperar, que os dados ainda são bem significativos. Tem um dado aqui sobre mudança que é em torno de 15% das pessoas entrevistadas, naturalmente, tiveram que mudar de endereço. E me parece assim um pouco baixo esse número, mas eu não sei o que ele estabelece, porque nós tivemos os abrigos, né? Então, aí a gente está perguntando, é o seguinte, as entrevistas foram feitas das pessoas que moravam no endereço em 2024, né? E aí a gente pergunta para essas pessoas se elas mudaram de endereço. 14% afirmaram que mudaram de endereço, né? E aí desses 14% a gente pergunta por que eles mudaram. E aí 37% afirmaram que mudaram por causa das enchentes, né? A questão do abrigo, a questão de você passar a noite fora, a pessoa pode ter ido para o abrigo e ter voltado para a casa dela. Sim. Né? Então são dados diferentes aí nesse panorama, né? Não, sim, eu que fiz uma interpretação errada. Eu agora reconheço. Não. É maior do que. Não, assim, é significativo 15. De acordo com o que tu estás dizendo, sim. 15 mudaram e em definitivo, é isso? Isso. Com medo que possa E acontecer 30 novamente no antigo endereço. 15 mudaram de endereço. Se a gente perguntou assim, você ainda mora nesse lugar que você morava em 2024? Repara, a gente foi a campo, né, a gente coletou essa pesquisa em setembro de 25, né, a enchente foi abril e maio de 24. A gente começou a coletar em setembro de 25 e fevereiro de 26. Você ainda mora nesse endereço que tem aqui no meu cadastro? Não moro mais. 14% falaram que não mora. A gente perguntou por que você não mora, está relacionado à enchente? Aí 37%, aí é maior ainda, falaram que mudaram por causa das enchentes, né? E aí diversos motivos, medo, ou tiveram que sair porque o domicílio estava realmente já condenado para a defesa civil, ou algo do tipo, né? Não, é mais não conseguiu abrir esse motivo diretamente. É mais significativo ainda. Outros mudaram, que já iam, sei lá, casaram, foram estudar, né? Mas enfim, é diferente de quem passou uma noite fora, que a gente tem aí um quantitativo também na pesquisa. Sem dúvida. Prejuízo financeiro também, quase 40%, disseram que a renda familiar ficou reduzida a partir das inundações. Isso no momento da pesquisa. Não, isso, o 40% a gente perguntou lá na época mesmo da pesquisa. Época. Porque o que a gente pensou? Porque a gente pensou o seguinte, como a gente vai pegar essa queda do rendimento? Porque muitas vezes a pessoa não deixa de trabalhar por completo, né? Ela tem só uma perda. Então a gente perguntou se ela trabalhava antes das enchentes, se ela teve perda do rendimento por algum motivo, né? Por exemplo, quem fazia comida para fora se diminuiu, muitos aplicativos deixou de trabalhar, ele não perdeu o emprego por completo, ele teve uma perda do rendimento. E se ele voltou a trabalhar, se ele trabalhava depois das enchentes, né? Então, para ter um panorama do mercado de trabalho, né, sem vamos dizer assim, onerar muito a resposta do informante, né? Porque a gente tinha que tratar diversos temas. A gente perguntou se ele trabalhava antes das enchentes, se ele teve uma perda de rendimento e se ele trabalhava lá no momento do período da coleta da pesquisa. Né? Então, são 3 informações diferentes para ver o comportamento do mercado de trabalho. A gente teve uma queda no desempenho do trabalho, mas a gente teve uma recuperação também depois do nível de trabalho da enchente, graças a Deus. Né? Sim, tivemos apoio, né? Tivemos diversas fontes de apoio aqui para recuperação, né? Um trabalho todo do Estado, do Estado no geral, né? Do Estado, da União. Estavas falando, né, Rosângela, da experiência lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, agora aqui no Rio Grande do Sul. E é importante aqui, o número é altíssimo de resgates que nós observamos, né? E grande parte deles feito por voluntários. Eu acho que é uma marca que eu acho que fica
E pelo menos nós compartilhamos muito aqui, e a imprensa, né, os meios de comunicação, o quanto o povo brasileiro, porque teve, né, trabalho, voluntários que vieram, estavam lá no Rio de Janeiro, como vocês, ou, né, no Norte, Nordeste, no Sudeste, e vieram para dar algum apoio. Então, isso é uma marca que fica bem evidente também da solidariedade, né? É verdade, Antônio. Eu me lembro, inclusive, criança, assim, eu me lembro de mim criança e saindo na televisão eventos desse tipo, desastres, tanto no Brasil quanto lá fora. E o brasileiro sempre teve essa característica, né? A característica da solidariedade, seja na presença, seja através de Pix, né? Para ajuda, mandando grupos, missões para ajudar em outros países. Então, é uma característica de fato, eu acho, do povo brasileiro. E como a gente falou antes, como o tempo de duração desse desastre, da inundação no Rio Grande do Sul, ele foi longo, né? Então, de fato, as pessoas foram se mobilizando para, inclusive, pessoas de outros estados, né? Do Rio Grande do Sim. Sul, não só do Rio Grande do Sul, mas de outros estados chegarem lá para poder ajudar, né? Então, eu acho que isso é uma lição que fica, né? Inclusive, pessoas que foram para dar não só apoio braçal, mas pessoas que foram dar apoio psicológico, né? Psicólogos, pessoal da área de saúde, ligada à saúde mental, que estiveram no território, né, gaúcho para ajudar as pessoas, para fazer esse trabalho de consolo mesmo, de amparo afetivo, né? Que é extremamente importante. Inclusive, com relação a essa questão, queria ressaltar uma característica da nossa pesquisa que eu acho que vale a pena ressaltar, né, das várias vertentes aí, aspectos inéditos dessa pesquisa, como ela foi feita por telefone, né? E ela foi feita sobre um tema tão delicado, né? E ela foi feita aqui do Rio, por pessoas aqui do Rio, para falar com pessoas de um outro estado que vivenciaram uma tragédia que nós aqui não havíamos vivenciado. Nós fizemos um preparo, nós fizemos um treinamento, uma capacitação muito forte e muito transversal, eu acho que muito integrada com os nossos agentes de coleta. Eu acho isso muito importante. Pude participar dessa capacitação e foi, eu acho que, muito importante conversar com eles sobre vários aspectos, porque a possibilidade de atender um telefone, a pessoa se emocionar, a pessoa ter dificuldade de falar por conta do envolvimento que a pessoa teve com essa tragédia. Eu acho que isso é um ponto a ser ressaltado também na nossa pesquisa. Muito bem. Eu quero dizer, Juliana e Rosângela, que eu gostei demais desse programa e isso se deve à participação de vocês, né? A todo o conhecimento. Quero dar os parabéns pela pesquisa, pelo trabalho do IBGE e pela generosidade de vocês. E aí, 30 segundinhos para uma frase final para o nosso telespectador aqui do Rio Grande do Sul, né? Ainda com muito próximo daquele evento e ainda com receio do que pode acontecer no futuro. Começando contigo, Juliana, te agradeço. Bom, a gente que agradece o espaço, a gente espera que a pesquisa, né, faça parte aí do projeto de recuperação do Rio Grande do Sul, da continuidade de recuperação, que o IBGE está cumprindo a sua missão de retratar o Brasil e ajudar, né, para prevenção também e recuperação de todo o Estado, que a gente possa estar sempre contribuindo para a melhoria e qualidade de vida do povo gaúcho. Muito obrigada. Estamos sempre à disposição. Eu que agradeço, Juliana. Rosângela, por gentileza. Muito bom. Mais uma vez também agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui falando da pesquisa, divulgando esse trabalho, né, porque isso é importantíssimo, né, não só a realização da pesquisa, uma pesquisa séria, né, mas também a sua divulgação, para que ela tenha aí permeabilidade, que as pessoas conheçam e possam usar os dados, né? E eu acho que é importante dizer isso, que esse foi um primeiro passo, né? Como Juliana colocou, a gente tem uma pesquisa inédita em vários aspectos, então, mas foi um primeiro passo, uma aproximação que o IBGE fez junto à sociedade num momento de urgência, né? Então, a gente gostaria que não houvesse mais necessidade de fazermos esse tipo de coisa, mas a gente acredita que, como a gente já disse, há recorrências, há previsões de recorrências,
Então, a gente gostaria de dizer também para o povo gaúcho que eles não estão sozinhos. Acho que todo mundo fazendo a sua parte, cada um contribuindo um pouco, a gente vai conseguir, né, amenizar essas questões no futuro. É muito importante que todas as instituições, né, que todos os pesquisadores possam contribuir de alguma forma. Então, esse foi um caminho inicial que encontramos, mas eu acredito que possamos fazer mais, né? Estamos todos pensando nisso, estamos todos trabalhando para isso. Muito bem. Muito bem, Juliana, Rosângela, obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês, trabalho do IBGE, e agradecemos em especial a todas as pessoas que nos acompanham até esse momento no nosso Democracia. Nós voltamos no próximo programa. Até lá.